Bom, hoje eu tô aqui para contar a história de um cara que passou 36 anos sem ter resultado algum. Ele tinha uma pontinha ou outra de resultado, mas nada consistente e muito invalidado. Um cara que passou 36 anos achando que não era capaz de absolutamente nada. Esse cara, ele foi um filho querido. Por vários anos, a mãe e o pai dele sempre tiveram o sonho. Casaram muito cedo e tiveram o sonho de ter um filho. E que esse filho fosse homem. Esse filho querido passou para os avós dele, então ele não só um filho querido, ele passou a ser um neto querido. Por vários anos, a família desse cara esperou a chegada dele. Já dá para prever um pouquinho aí o nível de superproteção, mas fica aí que eu vou te contar a história dele toda. À medida em que ele foi crescendo, o pai não soube lidar com esse crescimento. E por ele ter sido tão desejado quando criança, por ele ter sido um filho e um neto tão desejado, à medida em que ele foi crescendo, o pai, que era o grande amor da vida dele, não foi lidando bem com aquele crescimento. Com 12 anos ele tomou um choque elétrico, brincando com uma prima, saiu da piscina molhado e foi até uma garagem. Nessa garagem ele passou do lado de uma bomba de piscina e ali ele tomou um choque. Ficou preso, ficou em coma, ficou 2 dias internado em coma. Quando saiu desse estado, ele saiu com um distúrbio de aprendizagem. Passou por vários anos tomar remédio controlado. Isso é um cenário que muita gente pode falar assim, cara, é tranquilo isso que ele passou, mas não foi. A seriedade do problema, não estou falando do choque elétrico, mas eu estou falando a seriedade do problema do transtorno de aprendizagem é que desencadeou todo o mal que levou ele a não performar por 36 anos. Que mal é esse? Vem comigo. À medida em que a mãe, que era super protetora, lembra que eu falei que foi um filho desejado? À medida em que essa mãe super protegia, o pai invalidava. Era mais ou menos assim. A mãe desse cara, como eu já falei que era super protetora, ela não deixava que ele fizesse absolutamente nada da vida dele. Absolutamente nada. Por exemplo, trabalho de escola, era a mãe que ia lá e ajudava. Prova, era a mãe que fazia resumo e dava para ele só mastigasse, entendesse o que estava acontecendo e fosse fazer a prova. Então ela colocou ele numa redoma. O pai, vendo aquele cenário, o que começou a fazer? Começou a dar porrada. Porrada no sentido de... Não porrada física. Teve porrada física também, mas porrada no sentido de, cara, ela não está preparando ele para o mundo. Ela está super protegendo, está redomando ele. Eu preciso fazer alguma coisa. Leigo, né? 2 leigos educando uma criança. E aí, quanto mais a mãe super protegia, mais o pai invalidava. E por 36 anos, isso permaneceu na vida dele. Por 36 anos, por conta dessa infância, sobretudo aos 12 anos, quando ele tomou esse choque elétrico, por 36 anos após isso aí, ele passou a não performar, por conta de achar que ele não era capaz de realizar absolutamente nada. Esse cara está na frente de vocês aqui agora. Esse cara sou eu. Como diz até uma música que fala disso, né? Por 36 anos, por conta de ter sido super protegido decorrente desse choque elétrico, por 36 anos eu não consegui performar em absolutamente nada. No trabalho, nos estudos. Pra vocês terem uma ideia, durante todos esses 36 anos, eu naufraguei 2 casamentos. Na verdade, o terceiro, que hoje eu tô com Luciana e eu naufraguei o casamento com ela. Só que ali eu despertei. Já eu te conto essa história de despertar. Mas por 36 anos eu naufraguei 2 casamentos, eu tive 2 filhos de cada casamento. Então eu era um cara que passei 36 anos entendendo que eu não performava, entendendo que eu não daria certo por conta de ter sido super protegido lá na minha infância. Por 36 anos, eu dentro de todo esse cenário de não performar, fora os 2 casamentos, meu pai morreu ao longo num dado trecho desse período, eu quase quebrei a empresa dele. E cara, se eu for enumerar aqui os meus erros e as minhas incapacidades ao longo desse período, a gente passa o vídeo todo aqui, eu não dou conta de te dizer. De certo um dado momento da minha vida,
mais precisamente em 2017, eu descobri a inteligência emocional. E ali eu vi que existia um mundo paralelo que eu não fazia nem ideia que existia. Ali eu descobri que existe um norte endereçado para o futuro, existe uma reestruturação emocional, existe um monte de coisa e que eu não estava tendo acesso. Dentro desse episódio, né, dentro dessa vertente da não capacidade de fazer as coisas, hoje eu consigo entender, depois de ter passado na inteligência emocional, eu consigo entender que tudo que foi feito por mim, pelo meu pai, pela minha mãe, foi puro amor. Ela, por conta de ter sido um filho desejado, ela, na iminência da minha morte, ela se viu, né, aperreada, e aí ela me colocou, como ela fala, debaixo da asa dela, para que eu não pudesse mais enfrentar o que eu enfrentei. Na verdade, ela estava se preservando, e através de mim, ela colocou essa redoma para que nada de mal me acontecesse. Só que, por muito amor, ela quase ferra a minha vida. 36 anos depois, eu consigo acordar disso tudo, como eu vinha dizendo, através da inteligência emocional, e descobri que existia um mundo paralelo, um mundo que eu poderia ser completamente diferente, um mundo que eu poderia mais. Só que só a inteligência emocional não foi suficiente para que eu conseguisse implantar. É mais ou menos assim, eu vi um filme dentro da inteligência emocional, mas cara, e a ferramenta para fazer isso? Foi aí que eu descobri a produtividade. A produtividade, com ela, eu pude operacionalizar tudo que eu não conseguia fazer antes. Então a produtividade, quando tu fala assim, cara, o teu grande resgate, a grande salvação da tua vida foi o que? Foi a produtividade. Porque com as ferramentas de produtividade é que eu pude operacionalizar o que eu estava vendo dentro da inteligência emocional. Eu não sei se está fazendo muito sentido para você, mas eu vou explicar. Dentro da inteligência emocional, quando eu me deparei com um cenário de 10 anos depois, o que eu queria viver em 10 anos depois, eu vi que eu era cheio de distrações. E eram essas distrações que me faziam eram essas distrações que me impediam de chegar até lá. Que distrações é essas? Tanto do mundo material quanto do mundo emocional. As do mundo emocional, que foram aquelas crenças de incapacidade, aquela superproteção, aquela redoma que minha mãe me colocou, eu solucionei com as ferramentas da inteligência emocional e com as ferramentas da produtividade. Eu pude, a partir do contato com a produtividade, ter uma vida completamente diferente. Por quê? Porque eu vi o norte para onde eu queria ir e eu consegui estabelecer o passo a passo para que eu conseguisse chegar lá. E aí minha vida girou 360 graus, na verdade 180 graus. Eu estava indo para um lado, eu passei aí pelo outro, com as ferramentas da produtividade. A partir disso, eu fiz uma imersão profunda nos conceitos, técnicas e ferramentas que existe de mais atual no mundo da produtividade, para que eu conseguisse alavancar minha vida. E aí, cara, tudo, absolutamente tudo, o que eu vivi passou a não ser mais o meu ser, passou a não ser mais a minha vida propriamente dita, porque eu parei e vi assim, cara, peraí, me colocaram numa redoma, tiveram medo que eu morresse, mas mano, tô falando da minha mãe me colocou numa redoma por medo de que eu morresse, minha mãe fez tudo por mim, cara, só pra você ter uma ideia, presta atenção, só pra você ter uma ideia, quando eu casei a primeira vez com 19 anos, e eu casei pra sair de casa, porque eu não aguentava a relação com meu pai, uma história longa, qualquer dia eu te conto ela, quando eu casei pra sair de casa, minha mãe fez como ela fazia na época de escola. Na época de escola era assim, prova de história. Minha mãe pegava o conteúdo, ela é do ramo de educação, ela pegava o conteúdo, ela fazia resumo. Então, por exemplo, assim, quem descobriu o Brasil? Ela bota Pedro Álvares Cabral. Qual data? Ela botava data. Então, eu precisava ler o resumo dela. Como ela era professora, ela é da educação, ela sabia o que ia cair. E eu só tinha um trabalho de ler e fazer a prova. O que isso tem a ver com o teu casamento? Quando eu casei com 19 anos, minha mãe fez igual. Ela me deu casa, carro e dinheiro para me manter. Olha o nível, cara. Dificuldade na minha vida, zero. Puro amor. Hoje eu consigo ver assim, cara, minha mãe me amou demais. Mas
quase detona a minha vida, porque aos 40 anos, quando eu me deparei com tudo isso, eu falei assim, cara, eu não vou avançar na vida. Aos 40 anos, quando isso tudo veio, estava no maior treinamento de inteligência emocional do mundo, quando isso caiu na minha frente, eu falei assim, cara, eu vou fazer 50, 60, eu posso fazer 100 anos. Se eu continuar desse jeito aqui, eu não vou para lugar nenhum. E graças a Deus eu tive a oportunidade de participar desse treinamento e de descobrir a inteligência emocional e de imergir com profundidade na produtividade. Eu pude dar uma reviravolta na minha vida. Do jeito que ela estava indo, hoje eu estaria do mesmo jeito como quando eu tinha 20 anos, mesma situação quando eu tinha 20 anos, que eu casei pela primeira vez. Quando eu casei a segunda vez, aconteceu a mesma coisa. Quando eu casei a terceira vez, quase acontece a mesma coisa, mas ali eu já estava meio que assumindo a rédea, até pouco tempo depois acontecer isso da inteligência emocional que eu estou te contando aqui. Então assim, por muito amor, quase minha mãe ferra a minha vida. E aí, à medida em que ela dava essa super proteção, meu pai vinha por trás e porrada, e choque entre eles dois. Pura falta de inteligência emocional. Então quando eu descobri tudo isso, quando a inteligência emocional me trouxe norte, quando a inteligência emocional me trouxe clareza, eu pude segmentar minha vida em áreas. E aí eu tenho a área da saúde, eu tenho a área do trabalho, a área das finanças, a área do relacionamento afetivo, a área da paternidade, a área de filhos, a área de irmão. Eu pude segmentar e tudo isso só veio através da produtividade. Eu não sei como é que você interpreta a produtividade, mas produtividade para mim vai para além e muito de fazer mais, de produzir mais, de ter mais resultado financeiro, mais resultado de trabalho, vai para além disso. A produtividade na minha vida, e é essa a proposta aqui desse canal, é essa a proposta dos conteúdos que eu trabalho no Instagram, aqui no Facebook, em qualquer lugar onde a gente esteja. Se você se deparar com minha rede social, você vai ver lá conteúdos de produtividade, mas conteúdos de produtividade que vão te fazer ir além. Conteúdos de produtividade onde a gente vai poder compartimentarizar, assim, transformar em compartimentos todas as tuas áreas da vida, para que ali você pegue ferramentas pontuais, consiga chegar lá e fazer os ajustes. Ajustes esses que eu venho fazendo na minha vida ao longo de toda essa imersão. Então a produtividade foi que me resgatou. O grande resgate da tua vida, Miguel, a espiritualidade, sem sombra de dúvida, trazida pela inteligência emocional, e a produtividade, que também é um ramo da inteligência emocional que eu trabalho. Então a espiritualidade e a produtividade pôde fazer com que foram elas as ferramentas que fizeram romper com esses 36 anos de me achar inábil para fazer as coisas, de me achar incapacitado para fazer as coisas. Hoje a minha vida é completamente diferente. Eu sei que eu posso fazer, eu sei que eu posso realizar, eu faço o que eu quiser, desde que, como eu falei, eu compartimentarizo, assim, eu transformo em compartimentos as áreas da minha vida que eu quero trabalhar, e ali eu vou e aplico as ferramentas de produtividade nela. Hoje, na minha vida, eu tenho 3 grandes áreas que eu não abro mão de estar dando atenção: saúde, família e trabalho. Saúde emocional e saúde espiritual, saúde física, emocional e espiritual. Família, eu, Luciano e os meninos. Depois disso, minha mãe e meus irmãos. E trabalho, que é esse aqui que você está tendo contato. Tudo isso veio graças à inteligência emocional e veio sobretudo com as ferramentas da produtividade. Eu quero que você entenda essa relação entre produtividade e inteligência emocional como se fosse assim: a inteligência emocional é o grande guarda-chuva, foi ela que me tirou da inércia, mas a operacionalização do negócio veio com a produtividade. A produtividade me deu ferramenta para que eu fosse lá e fizesse os ajustes necessários. Eu não sei o que se passa na sua vida hoje. Eu não sei se você tem essas crenças de incapacidade assim como eu tinha. Talvez suas crenças sejam a nível de identidade. Na verdade, as minhas crenças de incapacidade decorreram das minhas crenças de identidade. Isso é tema para um outro momento, para a gente pode aprofundar bem nisso. Mas quem eu sou dita o que eu faço. E quem eu era, ditado pela minha mãe e pelo meu pai, e repito aqui, vou repetir isso 1000 vezes, por muito amor, a forma como eles moldaram o meu ser, fizeram com que eu não me sentisse hábil
para realizar as coisas que o mundo pedia. Então, eu não tinha uma identidade fortalecida. Na hora da esfera do fazer o negócio, minha mãe se metia para fazer, e assim eu passei anos e anos deixando minha vida a Deus dará. A inteligência emocional e a espiritualidade me deram um ser novo. Eu descobri no Criador que eu sou um projeto criado para dar certo, que eu sou filho dele e que eu tenho o Espírito dentro de mim. Não estou aqui tratando de religião, tá, gente? Estou tratando do que eu acredito, do que eu leio. Isso foi minha identidade. A partir daí, a produtividade veio e me deu as ferramentas para que eu conseguisse realizar as coisas. Realizar como, Miguel? Realizar mais e melhor. Hoje em dia, eu me sinto muito confortável para te falar isso. Eu executo muito, eu faço muita tarefa em um tempo muito curto. Tanto é que me sobra tempo para fazer o que eu quero hoje, que é o quê? Tá com minha família, tá com meus filhos, levar meus filhos no basquete, no futebol, tá com eles, acompanhar o crescimento deles. Isso não seria possível se eu não soubesse produzir bem. E isso a produtividade também me deu. Produtividade vai para além do que você está pensando, como eu falei ainda há pouco. Vai para além de fazer mais e de produzir efetivamente mais. Produtividade é uma arma poderosíssima que você pode ter para abrir espaço livre na tua agenda e na tua vida, para fazer o que verdadeiramente importa, que para mim é estar com minha mulher e com meus filhos. E isso a produtividade também me deu. Mas como eu estava falando, a virada de chave maior veio justamente de conseguir, com a inteligência emocional, enxergar um mundo que eu não fazia ideia que existia. A produtividade pôde me dar a ferramenta para operacionalizar isso, e hoje eu tenho um estilo de vida completamente diferente, não só em termos de realização, mas sobretudo em termos de satisfação própria, identidade, capacidade de fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, liberdade. O que mais que eu tenho, cara? Eu tenho uma vida feliz com meus filhos e com minha mulher, e eu posso hoje, efetivamente, criar meus filhos de uma maneira completamente diferente da forma como eu fui criado. Tudo com base na inteligência emocional e nas ferramentas de produtividade. Um convite que eu faço para ti, para você, qual que é? Cara, existe um mundo para além desse que você está vivendo. Existe um mundo muito maior do que o que a gente está habituado a ver. A Bíblia fala isso, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Existe um mundo paralelo que corria do meu lado e eu não fazia ideia que existia. O universo da inteligência emocional e da produtividade. Não essa inteligência emocional tratada aí nas redes sociais de maneira vulgar, de maneira qualquer. A inteligência emocional levada a sério, a produtividade com armas cientificamente comprovadas. Existe um mundo paralelo a isso, onde você só precisa às vezes abrir uma porta, ter acesso, deixar que isso entre na tua vida, para que você comece a, como diz a Bíblia, mudar a tua mente, mudar a tua forma de ver o mundo, ter armas efetivas que vá fazer com que você tenha uma vida completamente diferente. Se eu fui um cara, se eu sou isso aqui hoje, estou em crescimento ainda, vou avançar muito nos próximos anos, mas se eu fui capaz de romper com 36 anos de mediocridade, 36 anos de incapacidade, cara, você que é muito melhor do que eu, você que tem muito mais expertise e inteligência, você vai conseguir avançar muito mais. Para isso existem as minhas redes sociais, para isso é o meu trabalho, para isso eu estou aqui à disposição, para fazer com que você tenha uma vida completamente diferente. Cara, Miguel, que papinho é esse de eu ter uma vida diferente? Agora eu vou te dizer o meu propósito de vida. Eu sei que te ajudando a ser uma pessoa melhor, te ajudando a ser um pai melhor, te ajudando a ser um marido ou uma esposa melhor, uma mãe melhor, sei lá o que você tem na sua vida. Eu sei que se eu te ajudar nisso, a geração do meu filho vai ser uma geração muito melhor do que a nossa está sendo. Sabe por quê? Porque lá na frente, o meu filho
pode encontrar a tua filha ou teu filho, e quando eles se encontrarem, seja para fechar um negócio, seja para se relacionarem maritalmente, seja para serem amigos, colegas de trabalho, quando eles se encontrarem, eu quero que a tua geração, a geração dos teus filhos, não tenham mazelas emocionais como a minha, como eu tive. Eu estou preparando meu filho, estou preparando todos dois. Na verdade, eu tenho 4 filhos. Na gravação desse vídeo, uma tem 26, já toca a vida dela, o outro tem 23, já toca a vida dele, mas eu tenho um de 12 e um de 8. Eu estou preparando esses 2 mais novos para que a geração deles seja completamente diferente e vazias das mazelas emocionais, assim como eu fui cheio e talvez você tenha sido cheio também. A geração deles, a minha missão de vida não é fazer com que a tua geração ou a minha seja a melhor possível, mas que a deles seja a melhor que eles possam ser. Por quê? Porque eles um dia podem se encontrar e a partir dali eu quero que meu filho desfrute da vida completamente diferente da que eu vinha desfrutando até antes de emergir na produtividade e na inteligência emocional. Eu quero que eles dois, meu filho com teu filho ou tua filha, eles possam ter sinergia, simbiose, que eles sejam os melhores amigos, que eles sejam os melhores sócios, que eles sejam os melhores cônjuges, sei lá o que pode acontecer, mas a minha missão é fazer com que a geração que está vindo atrás de mim seja completamente diferente da que a nossa vem passando. Nossos pais, assim como minha mãe e meu pai, eles eram leigos emocionalmente. Tudo que aconteceu é porque tinha que acontecer. Às vezes alguém próximo a mim, Luciana, às vezes me pergunta assim, cara, como que você lida com isso? Cara, eu lido da melhor maneira possível. O nome disso é ressignificação de fatos e eventos. Minha mãe não tinha conhecimento de inteligência emocional que eu tenho. Meu pai também não tinha. Produtividade, zero para eles. Eles não tinham ferramentas para serem efetivamente produtivos e terem uma vida completamente diferente. Então, aconteceu porque tinha que acontecer. Na verdade, eu encaro da seguinte maneira. O que aconteceu não aconteceu comigo. Aconteceu para mim. Foi uma baita oportunidade de que eu pudesse parar e dizer assim, cara, minha vida está andando de um jeito que não vai dar bom. Minha paternidade está andando de um jeito que não vai dar bom. Minha relação com Luciana está andando de um jeito que não vai dar bom. Até porque os outros casamentos me mostraram isso. Naquele momento ali foi a grande ruptura da história. Eu falei, não, peraí, eu preciso tocar minha vida diferente. Então, hoje, olhar para toda essa história que eu estou te contando é motivo de, cara, beleza, aconteceu comigo, mas é uma puta ferramenta que eu tenho agora, não é uma ferramenta, é um baita motivo que eu tenho agora para ter gás, para fazer tudo completamente diferente. Para quem? Para meus filhos, para teus filhos. Eu tenho um treinamento, chama DSP, DS da Produtividade, e o que eu mais vejo quando acaba o treinamento são as pessoas dizendo assim, cara, isso aqui vai ajudar com meus filhos. Cara, ajuda. Eu tenho um filho de 8 anos, na gravação desse vídeo, 8 anos, que o cara só dorme depois de organizar tudo que ele vai usar no dia. A farda dele da escola dorme num ponto, o tênis, a mochila arrumada. Então é um menino que está sendo altamente produtivo desde cedo. Eu tenho um filho de 12 que tem uma capacidade de gerência emocional gigante, nada bate ele. Por que isso? Porque ele vê a mãe e o pai dele performarem emocionalmente. Então eu estou preparando meus filhos para que eles sejam caras completamente diferentes do que eu fui. Eles vão ter mazela emocional? Cara, certamente. Eles vão errar em algumas coisas? Milhares de coisas. Mas pelo menos não vai ser os erros que eu cometi. Podem ser outros erros. Na verdade, eles não serão os erros que os meus pais cometeram. Tem uma história que conta assim. Não sei se você sabe dessa história. O cara casou com uma mulher. E ali ele pediu para ela fazer um peixe. Um conto, né? Pediu para ela fazer um peixe. Aí ela, pô, massa, marido, vou fazer um peixe. Foi lá, quando ele viu, o peixe não tinha cabeça nem rabo. Aí ele disse assim, mulher, fulana, por que o peixe não tem cabeça nem rabo? Ela, cara, eu não sei, minha mãe faz assim. Aí ele foi na sogra dele. Sogra, por que o peixe de vocês não tem cabeça nem rabo? Aí a sogra olhou e disse, cara, não sei por quê. Eu só copio minha mãe. Aí ele foi na avó da mulher dele. Ela disse, meu filho, porque a panela da gente é pequena e eu preciso tirar a cabeça e o rabo.
que essa história conta? A reprodução automática de comportamento. Quando eu, nesses 36 anos de falta de performance na minha vida, quando eu me deparei, eu estava copiando o modelo de vida do meu pai e da minha mãe. E eu estava ensinando isso para os meus filhos. Meus filhos estavam começando a copiar os avós deles. E se for ver, talvez eu estivesse copiando o modelo dos meus avós. Se a gente fizer um paralelo de avô para avô, meus filhos talvez estivessem copiando os meus bisavós. Olha que louco! E ali nesse momento entra, talvez, uma das maiores obrigações da nossa geração, da minha e da tua. Qual é? Romper com o padrão de reprodução de comportamento. A gente, cara, só vem copiando. E a partir do momento em que entra na minha vida a inteligência emocional e as armas da produtividade que operacionalizam essa inteligência emocional, ali eu rompi com o modelo, ali eu rompi com o padrão de reprodução automática de comportamento. Essa é a minha função de vida, esse é o meu propósito. Quem me conhece, está perto de mim, sabe claramente. Se não souber, eu fiquei preocupado agora. Até perguntar para meus amigos, fazer uma enquete. Mas quem está próximo a mim sabe que o meu ideal de vida é fazer com que meus filhos venham para uma geração completamente diferente. Eu preciso, quando eu morrer, deixar esse rastro no mundo. Eu tenho uma missão, que é o quê? Eu preciso... Isso é até um exercício que eu faço hoje em dia. Se eu chego numa praça de alimentação e eu como qualquer coisa, quando eu saio de lá, eu arrumo as cadeiras, eu limpo a mesa com as ferramentas que eu tenho ali. É assim que eu encaro minha vida. Quando eu partir, quando eu encerrar essa existência material, eu preciso deixar um rastro de alguma coisa que eu construí. E eu quero deixar esse rastro nos meus filhos. E quero que você, é um convite que eu te faço, para que você deixe esse rastro também nos teus filhos. Não adianta só criar com amor, com frufru, com beijinho e oba-oba. Tem técnica, tem ferramenta, tem conceitos e a arma que eu uso é a produtividade, mas existe outras N vertentes do desenvolvimento humano que você pode usar. Mas o convite que eu te faço é aderir à vertente da produtividade, da inteligência emocional, para que a gente consiga deixar uma geração completamente diferente. Eu tenho certeza que lá atrás, lembra da história ruim que eu vinha contando? Tenho certeza absoluta, lá atrás, se pegasse uma bola de cristal e mostrasse para minha mãe e para meu pai, assim, cara, vem cá, nasceu, tá com 2 horinhas de vida, vem cá, vem ver isso aqui, ó. A forma como vocês vão criar, com 40 anos ele vai ser assim. Eu tinha certeza que eles não fariam aquilo. Eles não teriam tido as condutas que eles tiveram. É esse tipo de raciocínio que eu tenho hoje, assim. Eu quero pegar essa bola de cristal, olhar para meus filhos hoje, dizer assim, cara, olha aqui, eu tô errando nisso. E ter tempo ali de pegar uma ferramentinha e alterar o curso da história da vida deles. Essa é a minha missão de vida. Se isso faz sentido para você, me segue aqui nas redes sociais. Eu tenho muito conteúdo a ser compartilhado. Compartilho ele já, bastante conteúdo já no meu Instagram. Já tem muito conteúdo gratuito, Instagram e Facebook, para você consiga começar a obedecer o comando da Bíblia quando fala renovem-se pelo padrão, renova o teu comportamento através da tua mentalidade. É isso que, acho que é o livro de Hebreus, não tenho certeza, que fala. Não se amoldem ao padrão desse mundo, renove-se pela tua mente, pela tua mentalidade. Eu acredito fortemente, se tem uma coisa que eu acredito nesse mundo é que livros, conteúdos, conceitos, ferramentas, podcasts, áudios, treinamentos, seja o que for, moldam a forma de pensar. E amiga, quando eu altero minha forma de pensar em relação a qualquer coisa, a vida muda completamente. Lá no curso DSP eu tenho uma base conceitual de princípios norteadores de uma vida que me levaram a performar como eu performo hoje. Eu compartilho isso no curso com os alunos. Cara, se tem uma coisa que você precisa mudar hoje, é a tua forma de pensar algumas coisas. Pensar o mundo, pensar o padrão que o mundo te oferece e fazer questionamentos. Cara, isso funciona ou não funciona? E é essa forma de lidar com a vida que eu levo para meus filhos,
essa forma de lidar com a vida que eu quero que você leve para os teus filhos, porque como eu disse ainda há pouco, algum momento da vida eles podem se encontrar. Verdadeiramente, a geração deles precisa ser melhor do que a nossa. A todo custo, esse é o norte da minha vida. Tem que ser o teu. O que eu vou deixar de legado para os meus filhos. Porque tem uma diferença gigante, né, entre legado e herança. Herança é o que eu deixo para os meus filhos. Legado é o que eu deixo neles. É o que eu deixo nos meus filhos. Tem uma coisa que eu quero deixar. É legado nos meus filhos. E esse legado precisa começar em mim. Isso é até um conceito da responsabilização, né? Antes de transformar o mundo, eu preciso transformar a mim. O que eu quero ver no mundo, primeiro eu preciso ver em mim. Isso é até lógico, né? Mas antigamente eu não pensava assim. Quando eu não performava, eu queria ver no mundo as coisas que eu queria viver. Não, peraí, o processo é inverso. Primeiro eu vivo em mim aquilo e aí o mundo à minha volta passa a viver aquilo também. E isso é o norte. Cara, eu preciso me transformar. Eu preciso transformar os meus filhos, transformar meus filhos não, eu me transformo e eu proponho para eles uma transformação. Então primeiro eu me transformo, eu ajudo eles a se transformar e assim eu consigo deixar para a geração que está vindo atrás de mim, que é a geração dos meus filhos, um mundo completamente diferente. Quando eu via alguém falar assim, cara, eu tenho desejo de quê? De mudar o mundo. Cara, mudar o mundo? Como é que esse cara vai mudar o mundo? Cara, é muito simples mudar o mundo. Eu mudo a mim. Eu mudo meus filhos, eu ajudo eles a serem pessoas melhores e eu mudo o mundo, cara. Lógico, isso é até lógico. Cara, se eu transformo... Vamos falar de saúde, vamos falar de emagrecimento, fica muito fácil valorizar. Cara, se eu tenho sobrepeso, eu começo a me cuidar, eu emagreço. Meu filho olha, caraca, papai emagreceu, olha que bacana, ele vai ser um cara saudável. Se ele for um cara saudável, a geração dele tende a ser saudável. E daqui a talvez 3, 4 gerações a gente tem um mundo modificado. Mas isso começou com quem? Começou comigo, com a minha transformação. Eu me transformo, transformo meus filhos, transformo os filhos dos meus filhos, transformo os filhos dos filhos dos meus filhos, transformo os filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos. Isso é novo. Isso é muito novo, essa forma de pensar. E está começando comigo. Olha que louco, está começando comigo. Eu posso estar hoje gravando esse vídeo para você e meu bisneto ver isso daqui a 40, 50 anos. Dizer, caraca, olha como meu bisavô pensava. Isso está tudo só começando. Mas para isso eu preciso me transformar. Eu venho buscando incansavelmente isso. Eu preciso ajudar meus filhos a serem assim, para que a coisa comece a fluir completamente diferente. E aí sim, a gente pode ter gerações e gerações pensando completamente diferente do que meus pais pensavam. Beijo! No próximo vídeo a gente se encontra para mais conteúdos. Valeu!